Fala pessoal, que bom você aqui nesta segunda aula, conforme nós prometemos na primeira. Já à guisa de introdução digo, se você não assistiu o primeiro vídeo, eu queria que você parasse com este e fosse lá para o primeiro vídeo, tá bom? Para que depois você assistisse esse vídeo e aí tivesse uma base para tudo aquilo que nós vamos conversar. Já que aqui nós vamos falar um pouco mais de modo prático, da execução, de como que a gente faz a coisa acontecer de um modo melhor e mais agradável. Então, eu sou o pastor Alexandre Toledo, eu sou o pastor aqui da Igreja Presbiteriana Serra Monte, em Alto Caparaó. Você é bem-vindo, se você é aqui da igreja, sinal que você é alguém que ama crescer, conhecer, aprender. E se você é de qualquer outra igreja ou denominação, que o Senhor abençoe a sua vida. Espero poder te ajudar de algum modo, de alguma forma, tá bom? Vamos então para a nossa segunda aula. Hoje, agora, de forma mais prática, para a execução daquilo que a gente conversou naquele primeiro momento, correto? Eu queria então conversar com vocês sobre algumas práticas que ajudam você e eu, a nós, termos um culto inspirador. Quais são essas práticas que nós podemos adotar, executar, que facilitam o ambiente? Elas, notem, preciso te dizer isso, não quer dizer que estas práticas estão estritamente ligadas se Deus vai ou não receber o nosso culto, se Deus vai ou não aprovar a nossa liturgia. Não é essa a conversa. Nossa conversa é fazer com que o ambiente, já que o culto é público, e público a gente está no meio de outras pessoas, a gente também precisa de ter algumas estratégias, pensar em alguns pontos, para que seja o melhor possível para o ambiente ser mais agradável possível. Partindo desse princípio, então, sobre práticas que ajudam o culto a ser inspirador, uma liturgia a ser inspiradora, primeiro, a condução do culto litúrgico, como que a gente trabalha a liturgia, a condução do culto. Queria chamar a sua atenção aqui para alguns pontos, ou subpontos dentro desse tema que a gente está abordando aqui em primeiro lugar. Como que a gente pode conduzir um culto, a liturgia, de uma maneira mais interessante, o clima fica mais agradável, o ambiente ser mais inspirador, mais motivador, o ambiente ser um ambiente onde a gente está mais conectado com o outro e, sem dúvida, juntos com Deus. Primeiro, todos nós já tivemos aquela pessoa que, bem intencionada, ou quando vai começar uma liturgia, ou quando vai assumir a palavra, seja na hora de uma canção, da pregação, cumprimenta a igreja, e a igreja às vezes não reage. Aí ele chega para a igreja e diz assim, pode ser o liturgista, o pregador, o cantor, boa noite, meus irmãos. Aí, na igreja tem umas 200 pessoas, meia dúzia fala boa noite. Aqui que ele diz, vocês não tomaram café da manhã hoje não, se for de manhã, né? Ou vocês não almoçaram, vocês não jantaram não? E tem aqueles mais ousados, isso é o boa noite que você tem para Deus? Isso é como que você está vivo? Né? Que ainda briga com a turma. Então, uma liturgia sensata, alguém que tenha uma habilidade nessa área, ele vai entender que isso nunca deve ser feito. Ele vai sempre cumprimentar. E no primeiro momento que ele vai cumprimentar, ele já vai trazer toda a motivação, toda a empolgação e esperar que aqueles que responderem seja suficiente. Está entendendo? Então, por exemplo, eu cheguei num culto, vou começar o culto. Irmãos, bom dia, que a graça de Jesus seja sobre nós. Amém. Tem 200 pessoas, 30 falaram amém, o resto não falou, eu acatei os 30, vamos seguir em frente, entendeu? Você já percebeu que na segunda vez geralmente dá certo? Na cabeça de quem está fazendo? Ele diz assim, bom dia irmãos, aí falou meia dúzia, bom dia, isso é o melhor que você tem para Deus? Bom dia irmãos, aí a igreja toda, porque cobrou, ela fala um bom dia com mais força. Bom, ela está sendo obrigada a fazê-lo, ela não foi motivada a fazê-lo. Então, o que eu quero dizer para você é que um culto inspirador, uma liturgia inspiradora, ela começa partindo de uma motivação do condutor, seja o liturgista, o pregador ou o cantor. Então, fala na primeira vez, e na primeira vez, dê tudo que você pode dar. Faça com a maior empolgação que você possa fazer, para não precisar da segunda, você está entendendo? Então, na primeira vez, boa noite, meu irmão, que bom você estar aqui, que o Senhor te abençoe e nos abençoe, em nome de Jesus. Falaram 50 de 200, falaram amém, vamos seguir em frente, sem ficar brigando com a igreja e forçar os que não falaram a falar.
É claro que eu estou conversando com você de modo prático, não estou dizendo que isso vai ditar se um culto ele é de Deus ou não é de Deus, não é essa a conversa, já conversamos sobre isso, né? Estou dizendo um culto inspirador, a gente lida com gente, e para lidar com gente tem que ter sabedoria, não é verdade? Segundo, é preciso remir o tempo, dentro desse primeiro tópico, sobre a condução do culto, da liturgia, é preciso saber remir o tempo. Eu, abordando na palestra sobre a escola dominical, falei disso, vou repetir, talvez você não tenha ouvido e escutado. E visto, né? Quando você vai ter uma liturgia, um decorrer do culto, faça tudo no culto para que este ambiente tenha as transições mais suaves. Eu falei de um princípio de embreagem, né? Quando você vai passar do momento de louvor para o momento da pregação, o momento seja assim suave, sabe? Não tem aquele, porque às vezes a gente faz a liturgia ficar chata, às vezes. A gente diz assim, vamos pedir ao irmão fulano de tal para que se coloque em pé e que façam uma oração a Deus. Aí o irmão vai lá, se coloca em pé, faz uma oração, e a gente perdeu tempo. Então, se você se programou, eu vou pedir você para orar, o microfone vai chegar para você numa igreja que adota esse método, né? O microfone já vai estar perto de você, na hora que eu te pedir para orar, a coisa já vai acontecer. Então, tudo isso tem que ser assim, sabe, ligeiro, e só pode ser feito assim, se você se preparar para acontecer. Então, por exemplo, vai cantar uma equipe de louvor, às vezes a equipe senta toda espalhada. Há igrejas que a equipe tem um lugar para ela. Isso é bom quando a igreja pode ter esse lugar, porque a turma já está ali pronta. Você chamou gente, vamos cantar, está todo mundo perto, sabe? Então, uma boa equipe não é aquela que vai preparar os instrumentos na hora da canção. Ô, gente, fala sério. Uma boa equipe é aquela que já está tudo preparado. Na hora que o pastor ou o liturgista chamou a gente para cantar, a gente só vai cantar. A gente não vai ligar instrumento, testar instrumento, fazer som no microfone. Aliás, deixa eu aproveitar o ensejo, né? O microfone a gente nunca testa fazendo assim. Som, nunca testa. Pastor, o que eu faço? Você confia no sonoplasta. Confia no sonoplasta. Eu posso dizer para você que é sempre melhor você começar falando mais baixo, para você conhecer o volume do microfone, e depois você aumenta o seu tom de voz, se você é a primeira vez que você está pegando o microfone. Então, por exemplo, o microfone está parado. Meus irmãos, como é que vocês estão? Aí eu senti como é que está o volume. Agora eu posso falar mais forte. Agora eu posso, entendeu? Eu conheço como é que está. Então, nunca chega, som. Gente, você imagina uma equipe com 7 pessoas e cada um falando som no ouvido de quem está sentado. Ninguém aguenta. Então, você, o sonoplasta bom, ele está atento. Então, ele ficou ali, ligado. A pessoa pegou o microfone e ele já foi lá, deu o volume para o microfone da pessoa. Está entendendo? Isso tudo faz parte de um culto onde as coisas funcionam assim de maneira mais suaves, as transições, as embreagens funcionam de modo melhor. Leitura. A leitura no texto, preste atenção nessas dicas que eu vou lhe dar. Primeiro, nunca leia um texto que tenha mais de 10 versos de modo alternado. Pegou o princípio? Pegou a ideia? Você vai ler um capítulo da Bíblia que tem 20 versículos, pode ler, não tem problema, é claro que você pode ler, mas então leia você. É só você ser um bom examinador, um bom alguém que olha para o ambiente e que fica percebendo as coisas, é só você fazer isso que você vai detectar. Pegue uma leitura alternada com a igreja depois de 10 versos. Quando chega no 11º verso, já tem um pingadinho de gente lendo pausadamente, desmotivadamente, porque ler junto é diferente do que ler sozinho. Quando você está lendo em uma só voz com a igreja, é diferente, o ritmo é outro, a maneira é outra, e cansa. Então, você que é o liturgista, é o pastor, tem que ter boa cabeça nisso. Eu vou ler 15 versos, você pode ou ler sozinho, agora, se você quiser dar uma dinâmica, em alguns versos você pede a igreja para ler. Então, você vai ler 15, lá pela altura do 6º verso, leia o verso 6, a igreja lê. Lá pela altura do 10, leia o verso 10. Quer dizer, em 15 versos, a igreja vai ler 3 versos e você os outros. Então, você foi dinâmico, manteve a igreja antenada, mas, ao mesmo tempo, não cansou o povo. Está entendendo? São pontos, assim, delicados. Sobre a leitura ainda, todo pregador devia saber isso aqui. Liturgista, você sempre lê a versão da maioria do povo.
Se você, por exemplo, eu já fui convidado a pregar numa igreja onde adota uma versão diferente da nossa. Igreja presbiteriana geralmente é a revista atualizada, mas, por exemplo, os batistas costumam adotar a revista corrigida. Então, já fui pregar numa igreja batista, o que eu fiz? Peguei a revista corrigida, fui ler com os irmãos na revista corrigida. É você ter respeito para aqueles que você quer falar. Então, se eu abro uma versão que não é a versão do povo que eu vou ministrar a eles, eu já estou dizendo, não importa qual versão que seja, eu já estou fazendo um descaso, sabe? Então, é um princípio, você pode ler a outra versão, mas depois de ter lido a versão que todos têm. São coisas assim delicadas, mas que, na verdade, são os detalhes que fazem o culto ser chato. Entre outras palavras, essa é a conversa. São os detalhes que às vezes passam despercebidos que fazem a coisa assim ficar, sabe, cansativa, enjoado. Pois é, são. Então, leia a versão que a maioria da igreja, às vezes você quer ler uma versão diferente, então você lê, gente, na versão tal, aí você lê. Ou seja, você valorizou o povo, valorizou a Bíblia que eles têm nas mãos, a versão que eles estão usando, e depois apresentou uma nova maneira de interpretar ou de traduzir aquele texto, aquela passagem. Então, fique atento na quantidade de versos, fique atento nas versões que você vai ler, e também, dentro dessa condução litúrgica, fique atento na hora que você pede à igreja para ficar em pé ou assentado. Primeiro, deixa eu te dizer, a igreja, ficar em pé ou se assentar, é só uma estratégia para não cansar o povo. Não quer dizer que se você ler texto assentado, cantar sentado, você está pecando. Tem muita gente com cabeça ruim nesse negócio. Vamos ficar em pé em reverência à palavra de Deus. Quem disse você que ficar em pé para ler a Bíblia é reverência? Onde você tirou isso? Aliás, se você falar comigo que tirou da Bíblia, o exemplo bíblico não é bom. Porque aquele rapaz que orava em pé para todo mundo ver, não foi o que Jesus falou que a gente deve fazer, não. Está entendendo? Então, quem disse que reverência tem a ver com postura? Quem disse? A sua cabeça precisa ser ligada a essas coisas. Então, ficar em pé ou assentar é só uma questão de, a gente vai ficar 1h30, 2 horas num culto, é uma questão de o povo exercitar. Ó. Você já fez uma viagem que você ficou o tempo todo, quando você foi sair do carro, por exemplo, sua perna estava inchada? Porque ficou o tempo todo na mesma posição. Então, esse ambiente é assim, é para dar dinamismo. E também, porque quando a gente, por exemplo, vai cantar em pé, é melhor do que cantar sentado. Melhor por quê? Quando a gente está em pé, todo o nosso corpo tem uma disposição melhor para tal. Consegue compreender? Por isso que é melhor, às vezes, cantar em pé. Mas não quer dizer que cantar sentado é pecado. Então, a sua cabeça é boa agora. A sua cabeça é boa em entender o que ficar em pé ou assentado é uma questão apenas física. Não tem a ver com uma questão espiritual. Ok? Se eu disser que ficar em pé é algo espiritual, então eu estou dizendo que um cadeirante vai pecar o resto da vida. Ele nunca vai ser alguém que vai honrar a Deus com o seu físico, porque ele não fica em pé. Não é verdade? Imagine você uma senhora que chegou na igreja e está com o joelho todo ruim, você fala, vamos ficar em pé em reverência à palavra de Deus. Ela tem que ficar sentada, porque o joelho dela não permite ficar em pé. Aí, então, ela está irreverente. Será que é verdade o que você está falando? Não é verdade. Está entendendo? Falando isso, segundo, então, quando você pedir à igreja para ficar em pé, você é o liturgista, você não está prestando serviço, você tem que ter bom tato, boa sensibilidade na hora de pedir à igreja para voltar a sentar-se. Porque a igreja ficou em pé porque você pediu. O que acontece às vezes? Cheguei, vou cantar uma canção, ou vou fazer a liturgia, irmão, vamos ficar em pé para a leitura do texto, não vamos ficar em pé para cantar um hino tal, aí cantamos, ou lemos, e aí simplesmente eu toco o barco, eu vou fazendo as transições para as outras partes da liturgia, e o povo está em pé, o povo está assim, gente, eu sento ou não sento, o que eu faço? Entende? Você não pode deixar o povo pensar isso. Então, pediu para ficar em pé, então você é responsável. O povo está em pé por causa do seu pedido, é por sua causa. Então, você vai ter que liberá-los. Cantou, irmãos, podei vos assentar. É como você está dizendo assim, obrigado porque você ficou em pé, agora você pode se assentar, que bom que você ficou com a gente nesse tempo de pé. Entende? É sensibilidade, sabe? Isso é sensibilidade. Também a sensibilidade de um culto, por exemplo, que
Na hora, acabou de cantar um hino, a igreja cantou um hino em pé. Aí você vai lá, assume a palavra e pede a igreja para ficar em pé de novo. É um levanta e senta que cansa também. São, assim, coisas, eu não disse que a gente vai ser prático, então eu estou sendo prático. São coisas delicadas que a gente precisa ficar antenados, que enquanto a gente vai tendo uma experiência, a gente vai ficando mais sensível a essas coisas, tá? Se você está começando, é bom você já saber, mas também não traga esse peso de você ter que fazer tudo isso. Não, mas é bom você saber para que ao longo do tempo, da experiência, da execução, essas coisas vão ficando mais claras e mais fáceis, tá bom? Segundo, primeiro tópico foi sobre a condução. Segundo tópico, sobre o recolhimento de ofertas. É preciso saber falar do momento de recolhimento de ofertas na igreja ou de dízimo na igreja. Há um livro, o nome do livro é Celebrando o Amor de Deus. Esse livro talvez seja um dos melhores livros, pelo menos que eu conheço, eu tive conhecimento e li, sobre essas partes litúrgicas da igreja, o culto. Não é à toa que o título do livro é esse, Celebrando o Amor de Deus, porque o culto é a celebração do amor de Deus, entendeu? Celebração do amor de Deus. Então, como é que a gente celebra esse amor? Aí o culto vai dar uns toques assim geniais, o livro vai dar uns toques geniais. Dentre eles, eu queria lembrar você, por exemplo, sobre o recolhimento do dízimo, da oferta. Primeiro, é que sempre quando você for falar, você tem que ter em mente que Deus não precisa do dinheiro do povo. Deus não precisa do dinheiro do povo, mas Deus usa o dinheiro que pôs no bolso do povo. Então, Deus não precisa do dinheiro, mas você precisa de entregar o seu dinheiro, ofertar o seu dinheiro como prova da sua fé. Segundo, o dinheiro visa fortalecer a nossa confiança em Deus. Deixa eu trazer algumas coisas importantes para você pensar. O dinheiro visa desenvolver a nossa confiabilidade nele. O dinheiro visa mostrar o nosso amor, mostrar onde está o nosso coração. Quando eu pego o meu dízimo, entrego o meu dízimo, eu estou dizendo que o meu coração não está ali naquela grana. Está entendendo? É uma manifestação visível daquilo que eu creio, né? Então a gente precisa de ter uma boa teologia sobre o dinheiro. Muitas vezes, quando a gente vai falar sobre grana, a gente pede desculpa ao povo. Ô, gente, desculpa aí você que está visitando, desculpa os irmãos, mas nós vamos passar agora por um momento de arrecadação de dízimo. Desculpa. Gente, quem mais falou sobre grana na Bíblia foi Jesus. Mais falou sobre grana. Porque Jesus sabe que onde estiver o teu coração está o teu tesouro. E se estiver no dinheiro, é ali que está o negócio ruim para você. Então você tem que ter essa dimensão. Não precisa pedir desculpa ao povo de falar de dinheiro, não. Dinheiro é um negócio importante. Se você não souber lidar com o dinheiro vai escravizar você. Então o culto, lembra que eu falei lá atrás? Que o culto é um oferecimento, eu também ofereço os meus recursos? Eu ofereço. Pois é. Então, o dinheiro é bíblico, é importante, e o dinheiro não é só dinheiro. Nota não é só nota. Dinheiro é um Deus, é mamon. Então, o dinheiro mexe com a gente. Por causa do dinheiro, muitas pessoas divorciaram. Por causa do dinheiro, muitas pessoas adulteraram. Por causa do dinheiro, muitas pessoas se venderam. Por causa do dinheiro, muitas pessoas estão presas. Por causa do dinheiro. Então, não é só nota, é muito mais do que isso. Então, nós estamos aqui para servir o Deus verdadeiro? O que a gente tem que mostrar? Gente, o Deus verdadeiro é o nosso Senhor, não mamon. Quando eu entrego a oferta, devolvo o meu dízimo, eu estou dizendo, mamon não é meu Deus. Pois é, isso tudo na hora da oferta e dos dízimos, um bom liturgista, aquele que está fazendo essa parte, ele tem bom tato, ele pensou bem antes de falar com o povo, porque ele não pode jogar como um fardo. Gente, tem que trazer o nosso dízimo, né? Obrigado, nós vamos trazer. É com alegria. Vamos trazer nossa oferta com alegria, sabe? De todo o teu coração, venha, entrega ao Senhor. Eu lembro quando Paulo escrever aos Coríntios, ele disse que a igreja deu acima das suas posses. Eu acho esse texto exponencial. Como que você dá além do que você tem? É porque você deu querendo dar mais, sabe? Você doou, mas queria doar ainda mais, esse desejo assim do coração. Pois é. Então, tenha muito cuidado. Dízimo não é pagamento, dízimo não é doação. Dízimo é devolução, não é seu, é você devolvendo para Deus. Oferta é diferente, oferta é algo do coração e é algo voluntário.
Por isso que a Bíblia diz em Provérbios que o generoso prosperará. Não é o dizimista, é o generoso. Por quê? Você só pode ser generoso se você primeiro for dizimista. Então, eu entreguei o que é de Deus. Então, Deus, é seu, devolvi. Agora, com aquilo que o Senhor deixou nas minhas mãos, eu ainda vou ser generoso. Aí a Bíblia diz, o generoso prosperará. É como se Deus dissesse assim, está doando, vou te dar mais. Entendeu? Porque aquele que retém, parece que menos tem, né? Quando mais junta, é saquetel furado. Mas põe, não para nada. Primeiro tópico, nós falamos sobre a condução do culto. Segundo, sobre o recolhimento das ofertas. Terceiro, sobre os trajes decentes. O traje, é um assunto que eu nem precisava falar, mas vou falar. O traje é da liturgia da vida. A maneira como que você deve se comportar fora do culto é a maneira do culto público, a maneira que você deve se comportar na vida, verdade. Mas cuidado com o traje. O liturgista tem que saber o que está vestindo, né? Um pregador, quem está na frente da igreja, em hipótese alguma. Aquela roupinha que a pessoa puxa em cima, aí sai embaixo, puxa embaixo, sai em cima, não pode, entende? A roupa que você não está confortável é uma roupa que você não pode usar. Ela tem que ser confortável, ela tem que ser decente. Os trajes têm que ser decentes. E também, quem disse para você que tem que usar terno? Deixa eu te falar uma coisa. Eu fui pregar numa igreja um dia, e aí preguei, era um acampamento. Aí eu preguei um calor, rapaz. Depois do acampamento, o menino chegou e falou assim, pastor, que palavra, que sermão, só faltou uma coisa. Eu falei, o que faltou? Aí ele falou, faltou paletó. Eu falei, faltou mesmo, por que você não veio? Porque às vezes é bom só por outro, né? Um calor de rachar, eu quero... Você sabe que isso é cultural, né? Os pastores brasileiros têm a tendência de usarem paletó, principalmente nas igrejas mais tradicionais, é fruto de como fomos formados. Quando vieram para cá, a nossa origem, vieram tanto da América do Norte quanto da Europa, países frios, onde terno é apenas uma roupa boa para o frio. Não no Brasil, um país tropical. Uma igreja com um tempo com 40 graus, e você quer que o pregador use paletó? Por quê? Para satisfazer o seu gosto? Então, se for para satisfazer o seu gosto, eu prefiro não usar. Então, você está entendendo? Ele pode usar, mas não existe traje de pregador. Está entendendo? Não existe traje. Qual que é o traje do crente? Decência. É o traje do crente. Pode ser terno, pode ser camisa, pode ser o que for. Mas se for decente, então beleza. Então, eu tenho assim pensado que, pastor, tem que usar paletó, porque paletó é respeito. Respeito a quem? Né? Só se for a sua cabeça que idealizou algumas coisas e você quer que as pessoas se encaixem dentro daquele quadrado que você idealizou. E a vida não é assim, não é verdade? O pregador pode usar, mas não existe roupa de crente. Não sendo terno, saia, calça, isso não quer dizer que é roupa de crente. Roupa de crente é decência. Essa é a roupa do crente. Não existe traje litúrgico, né? Não existe traje litúrgico. Quarto, horário. Chegue antes do início. Se você é um liturgista ou pregador, você precisa chegar antes do início. Eu defendo uma tese que as igrejas às vezes têm esse hábito de 15 minutos antes do culto, o pregador está orando. Chama a turma, vamos fazer uma oração. Gente, é o momento mais importante que ele tem para chegar no culto. Os irmãos estão chegando, as coisas acontecem. Se você é liturgista e é pregador, você sabe do que eu estou falando. Tudo de problema acontece 15 minutos antes do culto. Então, nos 15 minutos antes do culto, você vai orar. Ore antes. Ore antes, você chega, o povo está ali, você tem contato com o povo, você conversa com o povo, e aí você vai começar um culto. Então você perde o momento da chegada do povo, porque na hora que o povo está chegando, você está lá espiritualizando a coisa, deixa eu fazer a minha oração. Você quer mostrar o quê? Eu quero buscar Deus, então busque antes, não é verdade? Busque antes. O líder precisa chegar antes, o liturgista, o pregador, para que ele cumprimente o povo, conheça o povo, converse com o povo, para depois, juntos do povo, a gente ofereça a Deus um sacrifício de louvor. Quinto, o culto público a Deus precisa do contato com as pessoas. Aqui na IPSM, sempre a gente fala assim, eu cumprimento seu irmão, dê uma boa noite. Naquele tempo que a gente estava indo no pandêmico, olha para o seu irmão, sinaliza para o seu irmão. A gente tem que entender isso. Hoje nós estamos no meio de gente. Como que a gente quer oferecer um culto a Deus fechando os olhos para a gente? Então, nós estamos aqui, gente, nós estamos felizes com você,
feliz com o visitante, aquele contato. O culto público precisa de contato com pessoas, precisa de gentileza, sabe? Eu achei fantástico. Um dia eu fui pregar numa igreja, cheguei na igreja chovendo, debaixo de um temporal. Quando eu parei o meu carro no estacionamento, debaixo de um temporal, eu falei, e agora? Como é que eu vou entrar? Imediatamente veio o irmão com guarda-chuva. Rapaz, que gentileza, que atenção. O irmão veio, pastor, vem aqui. E não foi só porque eu sou pastor, não. Ele estava fazendo isso com as outras pessoas que chegavam. Gentileza, sabe? Eu amo ao meu irmão que vejo, então eu posso dizer que eu amo a Deus a quem eu não vejo. Gentilezas, amor, a maneira como que eu trato o meu irmão, o perdão, precisa ser real na nossa vida. Sendo real, o culto vai ser um culto verdadeiro. Sexto, não falei que nós vamos ser práticos? Sexto, as músicas de fundo, sonoplastas, instrumentistas, precisam saber o que tocam. Precisam. Sabe por quê? Porque o que acontece? Quando você tem aqueles primeiros 10 minutos que o povo está chegando, uma música tocando, você precisa ser intencional. Intencional é qual música, com que propósito, com qual volume. Se eu chego num culto, as pessoas estão ali, eu preciso ter aquele contato, cumprimentar o irmão, e eu tenho que gritar, boa noite, tudo bem? Por que eu estou gritando? Porque está tão alto, o fundo musical já não deixou de ser fundo há muito tempo, eu estou quase que discutindo com o meu irmão, porque eu estou disputando com a caixa de som. Então, o sonoplasta, o instrumentista, tem que ter essa dimensão, um instrumental que seja não sempre melancólico, mas seja um instrumental alegre, mas nunca exagerado, aquele montão de bateria, aquela coisa agitada, não, mas algo equilibrado, onde o povo está chegando, já está tendo aquela conexão com o ambiente, se familiarizando, fazendo contato com pessoas, de modo que o fundo contribui, mas o fundo nunca atrapalhe, está entendendo? Então, sexto, precisa ser intencional, o fundo precisa ser essa cama, mas nunca o teto, sempre uma cama. E dentro desse tópico ainda, as equipes nunca deveriam depender da transmissão de letras. Às vezes, numa equipe de cânticos, eu percebo muito que às vezes isso acontece. A gente tem, graças a Deus, na maioria das igrejas, um retorno, né? Onde o que a igreja vê sendo projetado, quem está cantando vê também aquilo ali. E às vezes há uma dependência do que está passando. Você, se eu estou falando com um cantor, com um instrumentista, com alguém da área musical, as letras transmitidas, elas são um apoio, mas nunca uma dependência para você. Você nunca pode depender, você tem que saber o que está cantando, e quando vai entrar, como vai entrar, qual o conteúdo da canção, quantas vezes vai repetir, você tem que saber. Agora, é claro que como seres humanos que somos, a gente está sujeito a algumas falhas, então, em um determinado momento pode esquecer, então a letra está ali para te lembrar, mas não é para você depender. Tem gente que só canta olhando para a tela. O povo está aqui, ela não faz conexão visual com o povo, entende? Ela não olha no olho, não tem tete a tete, ela está o tempo todo ali vidrada, aquela coisa. Então você tem que deixar fluir, canta do seu coração, ensaie mais, tenha qualidade no ensaio, para que a letra seja apenas um apoio, mas nunca uma dependência sua. Sétimo, está animado? Está animado aí até agora? Vamos lá. Sétimo, início e fim do culto, uma coisa que eu chamo de brilho positivo. Duas partes muito importantes do culto, tudo é importante, mas duas partes eu queria te chamar a sua atenção, é como começa e como termina. Dizem os entendidos, aqueles que estudam a mente humana, que a gente decide nos primeiros 5 segundos se a gente vai ficar com a pessoa ou não mentalmente. Isto é, um pregador, quando ele começa a falar, nos primeiros 5 segundos a igreja está decidindo se ela vai prestar ou não atenção. Isso inconscientemente, a gente é assim. Nos primeiros 5 segundos ele vou desconectar aqui. E aí ele fica corpo presente, mas mente lá no Japão, na praia, no trabalho, na boleta que ele tem que pagar. É assim. Então, esses 5 segundos iniciais do seu contato, ele é importantíssimo. Então, como você vai começar um culto, primeiro momento, ele fala muito, sabe? Da mesma forma como no momento final. Então, no primeiro momento, esse contato inicial, tenha bastante entusiasmo, injete toda a sua energia, toda a sua força, para que seja o melhor início, o melhor começo. E escolha bem como que você vai começar. Você vai começar com uma canção, qual canção?
Então, geralmente, quando você vai começar um culto, as pessoas não chegaram totalmente, elas estão chegando, elas estão a caminho. E Brasil, o povo ama atrasar, então você tem que aprender isso aí. Aí, o que acontece? Você vai começar com um momento de oração, não é que se você começar com um momento de oração, é pecado. Eu estou dizendo que é melhor quando você começa com uma canção, e de preferência uma canção alegre, animada. Porque enquanto o povo está chegando, nós estamos aqui cantando, cumprimentando os outros, aquele contato com gente, você está entendendo a dimensão da coisa? Agora, imagine você, irmãos, oração silenciosa. O povo está chegando, e o povo está chegando, e meu Deus, o que está acontecendo? Todo mundo de olho fechado. E tem os mais doidos, que o sujeito está de olho fechado e chega cumprimentando, atrapalhando um momento. Então, são, assim, coisas que a gente precisa ficar atentos para ter um culto inspirador. Como que a gente termina o culto? Da mesma forma, se para começar eu preciso ter um culto empolgante, para terminar da mesma forma, a gente não deveria terminar um culto com música triste. Aliás, deixa eu fazer assim um paralelo, com todo respeito às ressalvas que existem, né? Mas pega uns programas de televisão, nunca um programa de televisão termina sem ter aplausos, sem ter uma boa música, sem ter um clima de felicidade. O como terminamos fala muito para a gente. Quando a gente termina um culto, a pessoa que está para ir embora, ela está decidindo se valeu a pena e se ela vai ou não voltar. Entendeu? Então, presta atenção no que eu estou te falando. Quando a gente vai terminar, você que é da equipe de cântico, você que é dessa área musical, procure sempre terminar com canções festivas, alegres. É porque a gente cultua a Deus, rapaz. O culto não é um encontro público com Deus, a celebração do amor dele. Nós tivemos esse privilégio. Então, por que a gente vai terminar o culto triste? Não é verdade? Então, tudo isso são estratégias que ajudam bastante. Separe saudação dos avisos. Eu já vi, às vezes, já cometi esse erro de você dizer assim: ô visitante, seja bem-vindo. Ô irmãos, na semana passada nossa oferta missionária deu R$400. Você entendeu como é que funciona? Então, essa separação entre o momento de saudação para o momento de avisos, ela precisa acontecer. Existe essa separação, e bom que seja em momentos diferentes. Um momento eu vou saudar quem está presente, os visitantes presenciais e online, eu vou fazer isso. No outro momento, eu vou fazer os avisos. 9, quem vai orar na igreja, num culto público, audivelmente, deve ser escolhido intencionalmente. Ô, gente, quem de nós nunca conheceu aquele homem ou mulher que quando vai orar num culto público é 10 minutos de oração? Pastor, você está falando que a oração de 10 minutos é pecado? Não, não, claro que eu não estou falando que é pecado. Eu estou dizendo que, imagine se você tem um culto de 1 hora, 1h20, 1h30, e uma pessoa vai fazer uma oração, ela toma 10 minutos daquele culto. Se você é alguém que se preocupa com o relógio, você vai ter sérias dificuldades no culto. Está entendendo? O culto tem que ter hora para começar e hora para terminar. Hora para começar e hora para terminar. Um dia, eu sou muito preocupado com o final do culto, o horário, respeitar, e por muitas vezes já cortei sermão para acabar o culto. Fiz sermão de 5 pontos, no terceiro terminei. 2 eu prego no outro momento. Muitas vezes fiz isso. Por quê? Pastor, tem que deixar o Espírito agir. Tem que deixar o Espírito agir. Mas assim como eu tenho hora para começar, eu não tenho hora para começar? Por que eu não tenho hora para terminar? Então, o pregador ele tem que ter essa mentalidade. Se você prega, saiba o tempo que você tem para pregar. Respeite. Eu sempre tenho na cabeça assim, vou pregar em outra igreja, não conheço quanto tempo, sempre pergunto ao responsável, quanto tempo? Na maioria das vezes eles falam assim, quanto tempo se eu precisar? Ele não sabe do que ele está falando, ele está sendo gentil, mas imprudente, entende? O bom é aquele que diz assim, pastor, o senhor tem 30 minutos, esse é bom, porque ele tem o culto nas mãos, ele está dominando aquele ambiente litúrgico, ele sabe que tem um compromisso com o povo, ele tem um compromisso de começar às 19, ele tem um compromisso de terminar às 20h30, às 21, depende da sua realidade. Pois é. Então, quem que você vai escolher para orar? Tem gente que faz orações que é só brigando. Já teve essa experiência?
Tem gente que toda oração ele só zanga, ele só briga, ele prega na oração. Então, num culto público, pode acabar com o clima. Então, saiba quem que você vai pedir. Escolha a dedo. Pastor, não encontrei ninguém. Fala, ore você então. Faça você. Tem gente que é desmotivador na oração. Tem gente que na oração, nossa, mas passa um desânimo. Tem gente que muda a voz na oração. Tem gente que quando conversar com as pessoas, ele é motivado, ele fala alto, mas vai orar, você quase não ouve a voz dele. Tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Quem que a gente precisa de ser? Ser a gente normal. Se eu converso com você de tal modo, eu vou conversar com Deus assim também. Com respeito, com reverência, mas assim também, não é verdade? Tem gente que ora audivelmente na igreja pelas necessidades do mundo. Aí vai falar do mundo todo. E aí tomou 20 minutos do culto. Então você vai escolher a dedo. Olha, você depois de um tempo na igreja, você começa a ter contatos, conhecer mais o povo. Então vamos fazer uma oração aqui de intercessão por uma família. Você tem a manha, você sabe ali, conduzidos pelo Espírito, a quem que é aquela pessoa mais adequada para aquele ambiente de culto público. Né? O culto público que nós estamos falando, precisamos ter zelo, carinho e cuidado. O culto movimentado, 10º, culto movimentado com ordem e reverência é inspirador. Gente, que coisa boa. Quando você tem uma igreja cheia de gente que busca a Deus, que coisa extraordinária. Então você fala, gente, não vamos fazer uma oração agora. Homens, se ajunte com outro homem, ore pela vida dele. Que coisa boa é esse movimento da igreja, esse movimento onde eu vou até você para orar com você, onde eu vou até você para perguntar o seu nome. Que coisa exponencial é este movimento durante o culto, sabe? Este movimento da igreja, batendo palma, a igreja toda se entregando, às vezes manifestando algo que está no coração, levantando as mãos. Rapaz, que coisa impactante é isso, fala a verdade. Terminar o culto bem, 11º, um hino precisa ser feliz, o orador, né, o liturgista precisa estar feliz e o pregador precisa estar feliz. Então termine o culto motivado, empolgado, e nunca esqueça que aqueles 3 minutos do término do culto, eu disse que os 5 segundos iniciais são importantes e os 3 últimos minutos depois do término são cruciais. Então, terminou, o que a pessoa faz quando ela termina? Ela ajunta as suas coisas e faz contato com o familiar. Então, terminou, você que é líder, você que é diácono, presbítero, faz parte de qualquer movimento da liderança da igreja, tenha isso na mente. Terminou o culto, vá à procura de um desconhecido. Terminou o culto, deixa eu ver quem está aqui visitando, porque o visitante, terminou o culto, ele pode ficar assim, e agora? Quem está aqui comigo? Às vezes, se ele veio sozinho, pior. Se ele veio acompanhado, pelo menos ele tem uma companhia. E ele vai levantar e ir embora. Então, esses primeiros 3 minutos do final são cruciais. Terminou? Levante e já olhe para quem que você vai fazer o contato. De preferência, que alguém que você não seja um familiar ou membro da igreja. Se for alguém que é estranho, você não sabe o nome, você tem uma boa oportunidade de chegar perto e falar assim, que bom que você está aqui, qual é que é o seu nome? Onde você mora? De que família você é? Volte mais vezes, a gente pode visitar você? Pois é, esse contato é exponencial. E sabe vocês, que a maioria das pessoas que ficam na igreja não é porque a pregação é boa, não é porque o louvor é bom, é porque o povo fez um bom contato. Eles se sentiram amados e acolhidos e por isso ficam na igreja. Que tal você ajudar a gente? Bom, falamos aqui sobre alguns princípios, algumas dicas sobre um culto e uma liturgia inspiradora. Falamos de várias coisas, né? E o nosso desejo é que a gente seja prático para que a coisa funcione assim de uma maneira mais fluida e onde o Senhor Deus esteja presente e Ele receba o nosso oferecimento, a nossa oferta, que é um culto agradável a Deus. O Senhor abençoe a sua vida, fortaleça o seu coração, o Senhor te abençoe e te guarde, em nome de Jesus.